Boa tarde, pessoal. Aqui é Thaís Domingues e hoje eu vim aqui trazer uma leitura intuitiva para as energias do nosso querido planeta Júpiter, que estava retrógrado desde novembro do ano passado. Agora, essa semana, ele vai ficar direto. O que significa isso na astrologia? Significa que esse planeta, que é o princípio de fé, de otimismo, de sorte, mas também de exagero, né? No lado sombra dele pode amplificar questões mais negativas, pode ter fanatismo, algumas coisas complicadas. E ele está em qual signo? Então, é o arquétipo. Um arquétipo é o princípio psicológico do planeta, e esse planeta estava andando para trás, entre aspas, aí. Ele estava retrógrado. Na astrologia, o que significa esse estar retrógrado? Assuntos daquele princípio psicológico estão em revisão. Então, a gente estava desde novembro em revisão, em assuntos de Júpiter, que fala de fé, fala de filosofia, fala de ensino superior, fala de espiritualidade também, fala de justiça, fala de leis, mas também esse planeta estava operando com uma roupagem específica. Que roupagem? A roupagem que Júpiter está atualmente é a roupagem de Câncer, significa que esse planeta está em Câncer. E Câncer é um signo que fala sobre família, sobre passado, sobre emoções, sobre o lado maternal, mas também de um lado nosso mais intuitivo, mais emotivo. E realmente, na minha vida, pessoalmente, eu posso dizer que de novembro para cá, muita coisa de cunho de familiar, de ancestralidade, de questões de família vieram à tona para ser resolvidas, né? E é difícil a gente olhar para algumas coisas do passado, ressignificar, perdoar, mas assim, quando você faz o seu trabalho, você olha para aquilo que é difícil de olhar, principalmente dentro do seu sistema, você se liberta, né? Então, depois disso veio a colheita. Então, assim, é um trabalho, mas depois tem a parte boa, né? E, assim, coletivamente, estávamos todos nessa revisão aí no nosso âmbito familiar, de emoções do passado que ficaram mal resolvidas, questões de infância, Câncer também pode falar da infância, o nosso período de infância, questões de maternidade para a mulher, uma mulher que está sendo mãe ou que tem algum trauma relacionado à maternidade. Nos homens também é o lado mais intuitivo, é o lado mais acolhedor ou que precisa ser acolhido. Essas temáticas, e não é à toa, né? A gente está vendo muito aí a temática do feminino nas mídias, né? Do feminino se posicionando, né? Por uma vida mais digna. Isso é muito legal. Isso tudo é revisão desse arquétipo do Câncer, né? Que fala muito da energia feminina. Porque o Câncer é regido pela Lua. E Lua é totalmente assuntos femininos. O feminino dentro de um homem, né? Que são as energias femininas. E a gente, como mulher, o feminino na nossa vida, nas nossas dinâmicas. Então, está tudo sendo revisado. E essa revisão vai acabar agora, quarta-feira, porque o planeta vai ficar em um movimento direto. Significa que tudo que foi revisado agora vai começar a ter um desdobramento prático. Coisas vão começar a acontecer para resolver o que estava sendo revisado até agora. Isso tanto no âmbito da nossa sociedade quanto no nosso âmbito pessoal, né? Coisas da sua vida emocional que às vezes estavam paradas, estagnadas, vão começar a andar também. Então, de tudo isso, né, eu scriptei aí o que significa esses arquétipos, eu vou, essa simbologia toda aí astrológica, fazer uma leitura então para esse período que Júpiter, ele vai ficar direto em Câncer até acho que final de julho. Depois ele vai passar para Leão, aí vai ser outra roupagem, outros assuntos que a gente vai lidar com a energia do princípio psicológico de Júpiter, né? Espero que eu esteja sendo clara, né? Mas eu sou nova no mundo de astrologia, mas eu gosto de passar o que eu já sei, né? Então vamos lá, vamos pegar uma energia para ver o que a gente pode esperar do nosso querido planeta Júpiter, performando aí todas as energias dele no signo de Câncer até meados do ano. O que a gente pode esperar, como a gente pode esperar, que ações tomar, quais são os aconselhamentos espirituais. Realização. E é interessante porque realização veio na cor laranja, que é a cor do chakra que está muito ligado ao feminino, o chakra sexual, que é o chakra da criação. Então, é muito uma questão de como se sentir realizada como uma mulher na sociedade, se sentindo respeitada, se sentindo valorizada. O que a gente pode fazer
para poder se sentir realizada como mulher, para poder se sentir respeitada. E esse senso de completude, de inteireza, porque a gente vai começar a ter ferramentas para viver isso, sabe? Tá, o que mais vocês podem falar sobre essa energia aí de Júpiter em Câncer? O pessoal brinca também na astrologia que Júpiter em Câncer é uma época muito propícia para quem quer engravidar, para quem quer trabalhar com crianças. Então, assim, quem está nessas vibes, aproveite, que agora que ele vai ficar direto, quem quiser engravidar, mamãe, se prepare. Quem quer ser mamãe ou quem já é também, para ter momentos bons ali com seus filhos, né? Com a questão da infância, da juventude. Mas o que vocês podem falar sobre essa energia? Consciência. Aí vem uma coisa mais ligada ao chakra raiz, né? Quando a gente se sente seguro, tanto financeiramente como emocionalmente, a gente consegue entrar aqui no estado da realização. Porque lembra que vem primeiro na nossa base o chakra raiz, depois, em cima dele, vem o chakra sexual, né? Ou sacro. Então, para você conseguir chegar aqui na realização da criação, né? De criar projetos, não só criar filhos, criar projetos, criar relacionamentos saudáveis, você precisa ter consciência. Isso aqui é uma melancia, né? Amplificada. E a melancia, ela é uma fruta que ela tem muita água, né? Ou seja, uma fruta que representa, muito da essência dela é aquosa, então representa essa coisa de você ter a consciência para viver o que você quer viver. Se você tem água parada, água suja, dentro do seu campo, que a gente fala que são as emoções, que mágoa, o pessoal fala que é má água, né? É uma água que não é boa. A água boa é o quê? É a água que flui, é a água que irriga, é a água que tem um fluxo. A água parada, o que que faz? Dá bicho, dá praga, dá sujeira, dá lodo, ou seja, onde tem água parada não tá bom. Quando que a água é boa na vida da gente? Tanto que falo no campo, no nosso fluxo de energia vital, quanto na vida mesmo, né? A água é boa quando ela tá fluindo, porque ela fica límpida, porque ela faz a natureza dela de correr de água, de limpar, de hidratar, de lubrificar. Então, que a gente possa ser essa consciência que olha para as emoções e libera elas. Ah, libera como? Pode fazer uma bioenergética, pode fazer exercício, pode fazer dança, pode fazer a terapia e depois... Eu acho que a parte corporal a gente tem que acessar. É muito difícil a gente acessar as memórias e não trazer para o corpo, porque o trauma, as memórias, elas estão no nosso corpo, criam coraças, né? Então, vamos olhar para as coisas difíceis aí das nossas águas, do feminino, mas não com o sentido de, ai, eu sou uma coitadinha, olha tudo que eu passei dentro de um casamento, ou dentro de uma situação onde eu sofri machismo. Como estou falando aqui na perspectiva da mulher, né? O homem também tem a perspectiva dele, né? Das energias femininas dele. Aí você veja o que serve para você. Mas a questão é, água parada não é bom. Então, que a gente possa fluir, né? Se você pega um pedaço de melancia e começa a chupar, o que vai acontecer? Vai começar a escorrer na sua mão, escorrer na sua boca. Por quê? Porque a água está fluindo, porque a água está jorrando. Jorrando. Quanto mais consciência, mais amor, mais coisas você consegue acessar na fonte. E vamos também ver o aspecto do prazer do deleite. Gente, tem coisa mais deliciosa do que um dia de calor, você pegar uma melancia gelada e chupar. É o prazer, é uma delícia. E isso é o que a gente está sendo convidado. A gente ter prazer, a gente procurar se conectar com descanso, com prazer, com deleite, porque isso é super feminino. O feminino é o sensual, é o sensorial. E às vezes na correria da vida a gente fica muito no mental. Mas, para alcançar a realização, primeiro a gente tem que se permitir sentir prazer, sentir o deleite da vida, focar em coisas boas, coisas leves, não só nas durezas. Ai, gente, é difícil, é um treino mesmo. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu precisei colocar assim na minha agenda, me divertir ou descansar, porque era tão automático ficar na loucura que eu esquecia que eu tinha que me divertir, que eu tinha que ter prazer. E se eu não colocasse o foco nisso, passava batido, de tão corrido que era a vida. Então, se você está nesse movimento de estar tão automático que descansar e se divertir, se deleitar, é um sacrifício para você, é muito difícil, não está no automático, coloca na tua agenda.
5 minutos para ficar com o pé para cima na rede, sei lá. Alguma coisa que te dê prazer, né? Contemplar uma flor, sei, uma coisa bem feminina de preferência, né? Que você goste. Vamos lá. O que mais que vocês podem dizer sobre esta energia? O que está na hora de deixar para trás? Às vezes a gente precisa deixar para trás. Para a gente conseguir entrar nesse estado de deleite, a gente precisa deixar para trás umas implicâncias, umas coisas assim, densas que a gente tem, né? E aí nisso você faz o processo que você acha que é. É uma constelação? É uma terapia? O que eu faço? Faço um tratamento energético? Vou na igreja? O que eu faço para me conseguir deixar para trás as densidades, as más águas, né? As mágoas, para me conseguir conectar com o lado bom da vida, com as coisas boas da vida, nem que for por 5 minutos por dia, sabe? Porque às vezes a gente fica preso no sofrimento, a gente quer ficar preso na raiva, quer ficar preso no ressentimento. O sistema é como se o seu sistema viciasse na luta, ou viciasse no sofrimento. E quando você se propõe a fazer uma coisa diferente disso, o sistema fala, não, você não é conhecido, eu quero a treta, que eu estou acostumada com drama, é isso que eu quero viver. E aí você fala, não, vamos viver um novo padrão. E aí você tem que treinar o seu corpo, né? E aí como que eu vou treinar? Por exemplo, no começo era muito difícil para mim fazer autocuidado, né? Botaram meu pé no escaldapé. Ai, meu Deus, tô perdendo meu tempo aqui. Ai, pra que isso? Depois de tanto fazer, porque eu sabia que era um exercício de feminilidade muito bom, eu fui pegando e me conectando ao prazer de fazer um escaldapé. Fazer porque eu quero me sentir bem, porque eu quero relaxar. Fui percebendo como que eu relaxava, como que aquilo fazia bem. Aí comecei a fazer uma vez por semana. Caminhar na natureza, tantas coisas que às vezes a gente sabe, que na teoria a gente sabe que faz bem, mas na prática a gente não faz. Então tá na hora de deixar para trás os costumes que não levam a gente para o lugar que a gente quer, de equilíbrio, né? O que mais? O que eu perdi ao longo do caminho. E aí conecta com isso aqui, né? Conecta com essa história. Às vezes a gente perdeu a capacidade de se encantar na vida, de se deleitar, de relaxar, de receber um carinho ali. E às vezes é falta de costume mesmo. Fiquei tão acostumada na treta, na correria, que eu não sei mais parar para descansar. Como é que faz para parar para descansar, né? Então é a gente começar a perceber o momento que você pode parar 5 minutos ali, tomar um cafezinho no seu dia, no meio do trabalho, realmente prestando atenção no cheiro do café, no gosto, se deleitando, sabe? Estando presente no sensorial, na brisa, quando você está caminhando. E, o que mais? Começo. Veio a palavra começo. E é aquela coisa, você tem que dar o primeiro passo, tem que começar. Eu não tenho costume. Tem que começar para o costume chegar, o que eu estava falando. No começo, para mim, não era tão natural fazer uns caras a pé. Eu achava meio, estranho. Pra que eu tô fazendo isso? E para que esse negócio de tudo tem que ter praticidade. Não é tudo que tem que ter praticidade, não. Esse excesso de produtividade. Às vezes você tem que ficar se deleitando no ócio. Tudo tem que ter equilíbrio. Você não pode ficar no ócio o dia inteiro, senão você não produz nada. Mas você não pode só ficar produzindo, senão você fica doente, né? Tudo é possível. E também focar um pouco no otimismo. Eu sei que não tá difícil focar no otimismo, né? Na época que a gente tá passando agora. Mas se todo mundo focar no medo e na treta, como é que uma coisa boa vai ser possível? A gente tem que focar no que a gente quer viver, na realização, no deleite, no prazer, na consciência. Como que vive isso nesse mundo tretado, nessas energias densas? Fazendo, assim, sabe aquela mesma diligência, aquela mesma disciplina que você tem para fazer o seu trabalho, por exemplo? Você também tem que ter isso para o seu lado de descansar, de se divertir, de se conectar com energias elevadas, né? Da espiritualidade. O mesmo afinco que você tem na tua vida material, você agora precisa ter na sua vida espiritual para poder se nutrir. E também na sua vida emocional, de passeio, de divertimento. O mundo tá acabando lá fora, mas eu vou ter meu momento aqui que eu vou ler meu livro. E é isso. Porque eu preciso me calibrar, eu preciso me nutrir de coisa boa para mim não pirar. Porque se eu pirar, eu não sou de valia para a sociedade, nem para minha família, nem para ninguém. Beleza, pessoal? Então é isso que eu recebi aqui agora para vocês.
Eu tô sentindo uma energia mais de otimismo com o Júpiter ficando direto. Não acho que vai resolver todos os nossos problemas, mas eu acho que vai começar algumas soluções chegar nos nossos campos, tanto pessoais quanto coletivo. E é isso aí. Quem quiser fazer uma leitura de registro akáshico comigo, meu link está na descrição do vídeo, para poder navegar nessas águas tensas aí com a ajuda de uma mentoria espiritual. Fico por aqui, boa semana e bom Júpiter direto aí pra gente.